Meus amigos, saiu o capítulo 51 de Record of Ragnarok, ou Shumatsu no Valkyrie, se vocês preferirem. E vou dizer, viu, foi um capítulo e tanto, cara, foi muito legal. Cada vez mais aí tá rolando a premissa de que Buda vai morrer, ou será que Zero Fuku vai fazer uma surpresa ali e vai salvar ele? E além disso, a gente descobre também aí a origem do Rajun, né? Esse demônio aí encapetado que parece mais um Vastolord que saiu de Bleach. E rolou outras coisas bem interessantes também, além de a gente saber um pouco mais sobre Beelzebub, que parece que é um cara bem perigoso mesmo. Eu vou contar tudo isso e muito mais agora aqui nessa review completinha e também tem mais algumas teorias ali que eu vou deixar no final pra vocês. Então já vai dando aquele like massa, se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu vou estar trazendo vídeo aqui. A gente tá perto de 1K, velho, então ajuda aí o canal pra gente continuar reforçando nossa comunidade de nerd, beleza? Agora, bora pra review. Bem ali no começo do capítulo, a gente vê Beelzebub em um monólogo onde ele usa uma flor pra meio que fazer uma metáfora relacionado a um experimento que ele fez e que revela uma coisa bem interessante. A gente vê essa revelação lá na frente no capítulo. Depois disso a gente volta para a luta de Buda versus Rajun, né? E velho, a gente percebe que cada vez mais tá difícil para Buda, velho. O Buda, quando ele apareceu, a gente imaginava que era o tipo de personagem que não perderia para ninguém, né? Porque ele é muito badass, ele tem um poder enorme, tem aquela questão dos 6 reinos e tal. E além do fato de ele ter dado uma surra ali no Zero Fuku, então parecia uma luta muito fácil. Então aí fica aquela premissa de que Buda não perderia pra ninguém, mas não é como são as coisas em Record of Ragnarok, e isso fica provado mais uma vez aqui nesse capítulo. Buda perdeu um olho e além disso, a gente vê outra coisa sobre o Rajun, é que ele também, assim como o Zero Fuku, consegue transformar parte do seu corpo em armas. Ele já tinha usado isso no capítulo anterior, onde ele usou aquela broca lá, ele transformou o braço dele em uma broca e agora ele tá transformando o braço dele em um machado, quer dizer, é um machado meio que invertido, né? Porque a parte da lâmina fica para trás e a parte da lança fica para fora, onde ele pode tanto cortar quanto perfurar o oponente. O que ficou complicado para Buda agora é que, além de ele ter tomado esse dano, ele agora tá com um ponto cego, né? Então a gente vê numa sequência ali de ataques que o Rajun ele foca justamente nesse ponto cego. Então nessa sequência ali que a gente vê de ataque, a gente nota que o Rajun ele tá atacando justamente ali o ponto cego de Buda, onde ele perdeu o olho, mas que mesmo assim Buda ainda consegue desviar, tá com muita dificuldade. Os outros deuses que estão assistindo até comentam isso. E a luta tá complicada pra ele, velho. Se continuar desse jeito, não vai dar não, viu? Depois dessa cena, a gente vai pra uma parte aí onde o Hades conta uma história muito interessante sobre a origem do Rajun. O Rajun, ele habitava aquele lugar lá chamado de Helheim, e a gente pode fazer uma associação com o inferno. E segundo o Hades, o Rajun era um demônio, cara. Um demônio descontrolado que tinha uma força absurda, uma força monstruosa, e que pouquíssimos deuses podiam se comparar a ele. Então, do nada, o Rajun ele resolveu destruir metade do Helheim e depois disso misteriosamente sumiu. Isso me lembra um pouco, cara, a história do Surtur, né? Não sei se vocês já ouviram falar na mitologia nórdica. Durante o Ragnarok existe uma criatura de fogo chamada Surtur, onde ele simplesmente destrói tudo e desaparece, né? E é uma criatura bem poderosa também, talvez tenha sido uma das referências para a criação desse personagem, o Rajun. Hades continua com a teoria dele de que alguém encontrou o último fragmento do Rajun no Helheim, certo? E cultivou esse fragmento para transformar em uma espécie de semente. E claro, como toda semente, ela precisa de um solo para poder germinar, e o solo na verdade seria um corpo. E o corpo foi o do Zero Fuku. Então, esse cientista, esse suposto cientista, ele pegou essa semente, que na verdade estava mais para um parasita, como a gente vê na imagem ali, e implantou essa semente no corpo do Zero Fuku sem que ele soubesse, e esse parasita ele foi consumindo o Zero Fuku com o passar do tempo. Ele na verdade absorveu o corpo do Zero Fuku. E aí deu origem ao Rajun que a gente conhece hoje, que é esse Rajun Vastolord aí. Comentando rapidamente aqui sobre Beelzebub, enquanto a gente está vendo essa história, mostra algumas cenas com ele também. Mais uma vez o desenhista foi muito feliz no character design, né? No design desse personagem, porque, velho, ele passa uma sensação de medo muito grande na expressão dele. É uma expressão fria, é uma expressão que você não vê praticamente, assim, como é que eu posso dizer, feição nenhuma, e eu acho que isso é o que torna esse personagem assustador, aquela coisa pálida, aquela coisa apática, aquela coisa sem sentimento. Dali você já percebe que é uma criatura realmente que é capaz das piores coisas, e já é um personagem que tá criando um hype. Eu tô com uma expectativa muito grande da luta do Beelzebub, só por ver essas pequenas cenas com ele e da capacidade que ele já demonstrou ter também com esses experimentos, mas que com certeza ele também vai conseguir fazer muita coisa na luta dele. Acho que ele vai ser apelão pra caramba, velho. Depois disso a gente volta pra luta de Buda versus Rajun.
E a luta tá difícil, velho. Buda tá tomando dano, certo? Ele teve o pé perfurado também ali. E uma coisa que Buda notou durante essa luta é que às vezes o Rajun, ele fica usando a expressão punição divina, que é aquela mesma expressão que Zerofuku usa. Então, por causa dessa expressão, a punição divina, que às vezes o Rajun fica falando ali, Buda acha que o Zerofuku ainda tá ali, na verdade, que a essência dele ainda tá ali e permanece ali. Só que a expectativa de Buda é quebrada, porque Rajun revela que, na verdade, ele já consumiu o Zerofuku há muito tempo. Ele fala de uma forma onde ele quer deixar bem claro que o Zerofuku, na verdade, é um deus bem lixo, né? É um deus de classe inferior, é um deus bem fraco mesmo. E Buda não gosta do que ele escuta não, cara. Agora, pausando aqui rapidamente, vocês perceberam que o Rajun, às vezes, ele tem um comportamento bem infantil, uma coisa que chega até a ser chato, na verdade. Talvez isso seja uma pista de que o Zerofuku, na verdade, ainda tá ali, né? Existe alguma essência dele ali, essa coisa desse comportamento. Então, cara, na hora que Buda descobre isso, é a primeira vez que a gente vê o cara brabo. O bicho ficou brabo de verdade. Tanto que ele tem um sentimento que ele já tinha eliminado há muito tempo, como a própria narrativa fala, que é o ódio. Então é nessa hora que ele usa o cajado dele e libera o quinto reino. E é explicado novamente que os poderes do cajado de Buda se manifestam conforme as emoções dele. E nesse momento ele está sentindo ódio. E a arma que o cajado se transforma é uma que nem o próprio Buda tinha visto antes, porque já fazia muito tempo que ele não sentia essa coisa de ódio, ele já tinha eliminado isso da essência dele. Cara, tenho que confessar que eu fiquei surpreso quando vi Buda com aquela expressão lá, porque até esse momento a gente tinha visto diversas expressões em Buda. Tédio, expressões de alegria, expressões de cinismo. Eu meio que não imaginava que ele sentiria esse tipo de coisa, até porque, como eu já falei no começo aqui desse vídeo, ele era um personagem que a gente tinha aquela expectativa de que não perdesse pra ninguém, mas ele chegou ao extremo dele, ele chegou a um ponto onde uma coisa que eu acho que nem ele imaginava sentir, voltou a sentir, que é o ódio ali, e o cara tá brabo pra caramba mesmo. Agora, falando sobre essa arma, que é a do Quinto Reino, é uma foice, e o nome dela é o Canhão Sagrado Salakayas, a foice do Deus Selvagem. E aí, depois que Buda convoca o Quinto Reino, sem perder tempo, ele já parte pra cima ali do Rajun, que também vai de encontro ali ao Buda, então tem aquele clash, só que a coisa não é meio como a gente esperava. Na verdade, o Buda não consegue encaixar o golpe logo de primeira, até que o Buda consegue aplicar um golpe, velho. Ele consegue aplicar um golpe com a foice ali no braço do Rajun, só que o braço do Rajun, ele é muito duro. E pra piorar, o Buda, velho, ele ainda tem a barriga dele atravessada lá pelaquela lança. Nesse momento parece que as esperanças estão perdidas, né? Porque até o próprio Rajun fala: e aí, você já sabe quais são as suas últimas palavras? Só que nessa hora, cara, Buda mostra porque ele é muito badass, velho. É um dos melhores personagens de Record of Ragnarok. Ele continua caminhando, velho, pra cima de Rajun ali, mesmo com a parada ali atravessada na barriga dele. E ele chega bem perto de Rajun e fala: se os deuses não vai salvá-los, eu vou. E se qualquer deus ficar no meu caminho, eu vou matá-lo. Cara, e aí acaba o capítulo. Agora, meus amigos, vamos esperar mais um mês para o próximo capítulo de Record of Ragnarok. E fazendo alguns comentários sobre o capítulo, foi muito legal, certo? Apesar de a gente ver Buda nesse sofrimento todo, que é um personagem aí que caiu nas graças, eu acho que de boa parte do fandom ali desse mangá. Mas acontece, velho. É um personagem que ele é muito overpower, mas que existe essa necessidade da quebra, né, de poder para criar um drama. É o que o autor tá fazendo agora. Falando sobre o Beelzebub, eu tava imaginando aqui, pelas características dele, pelo fato de ele ser um cientista, que eu acho que a principal aposta para ser o oponente do Beelzebub seria o Tesla. Ou seja, batalha de cientista, velho. Seria uma parada muito louca, porque vocês já sabem como é que os cientistas costumam ser retratados nos mangás, né? Com certeza seria uma batalha bem legal. Mas outra possibilidade que eu acredito também, essa bem menos, é de o oponente do Beelzebub ser o Rasputin. Nesse caso, seria pelo fato de os dois, assim, de certa forma ter um interesse no oculto. E além de ser personagens bem asquerosos, vamos dizer assim, são personagens de péssima índole, são personagens frios, que de certa forma tem uma característica semelhante, então vamos dizer assim, um completa o outro. Mas claro que eu preferia com certeza uma batalha de cientistas. Agora falando sobre o Zerofuku, eu acredito na possibilidade, embora não me agrade muito, porque seria um clichê, de o Zerofuku se manifestar em Rajun. Ou seja, é algo que não é muito difícil de a gente ver acontecer em um mangá. Tem dois caras lá lutando e um deles tem um corpo possuído. Aí o verdadeiro dono do corpo se manifesta para poder ajudar na luta, vamos dizer assim. Então eu acredito que o mangá pode acabar seguindo por esse caminho. Até porque o Buda, ele criou uma relação ali com o Zerofuku. E seria uma relação de amizade mesmo. E o Buda, ele tinha um amigo muito querido que ele perdeu lá no passado. Então
uma coisa acaba estando associada à outra, né? Seria um novo amigo que o Buda teria, e é uma pessoa que na verdade o Buda salvou. Ele salvou nessa batalha. Então, em forma de gratidão, o Zerufuku ele poderia reunir todas as suas forças, talvez as últimas forças, para se manifestar ali no Rajun e controlar o Rajun de alguma forma que atrapalhasse ele a aplicar o último golpe. E aí o Buda ia lá e finalizava a luta com aquele quinto reino lá com a foice. Assim, seria uma coisa interessante pelo fato da amizade. Eu gostei da relação deles dois, né? Foi uma coisa bem trabalhada, mas é como eu falei, seria também clichê. É uma coisa que a gente já tá acostumado a ver em outros mangás. Mas seria um desfecho adequado, vamos dizer assim. E em relação à manifestação do quinto reino, eu achei legal. Tipo assim, é uma foice que do outro lado tem um canhão, e foi graças a esse canhão que foi ativado ali na hora que Buda teve a propulsão suficiente para poder encaixar o golpe ali no Rajun e pegar ele de surpresa. Então é um funcionamento interessante, mas eu não esperava esse tipo de coisa não. Eu esperava, sei lá, fosse só uma foice e tivesse uma capacidade de dano maior, ou tivesse alguma influência mágica também, mas essa coisa do artifício de um canhão só para poder ganhar mais força de ataque não me convenceu muito, tanto que não funcionou no final das contas, porque por mais que a arma tivesse ganhado mais força graças a essa proporção, não foi o suficiente para penetrar a carapaça ali do Rajun. Então eu acredito que pode ter mais alguma surpresa aí nessa arma, até porque foi mostrado já perto do final do capítulo, mas isso aí a gente só vai descobrir no próximo mesmo. E que vem o próximo capítulo de Record of Ragnarok. Eu vou ficando por aqui, e muito obrigado se você ficou até aqui comigo, tá? Curte aí, comenta o que é que você achou desse capítulo, o que é que você tá achando do mangá, e a gente se vê na próxima, valeu? Muito obrigado e tchau, tchau.